Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar sobre a situação da Ucrânia hoje, dia 20 de agosto de 2023. São 7 horas da manhã aqui em Nova York, 8 horas da manhã lá no Rio de Janeiro e 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo, né? Pois bem, ontem a gente chegou a falar sobre um ataque ucraniano à base em Novgorod, uma base aérea russa aqui em Novgorod, bem ao norte aqui. Ontem a gente não tinha ainda muitas informações, sabíamos apenas que houve um ataque a uma base aérea lá. Hoje a gente tem mais informações sobre isso, houve pelo menos 2 bombardeios russos incendiados nesse ataque ucraniano, que foi feito com um drone ucraniano e conseguiu tirar 2 Tu-22, que são aqueles bombardeios grandes russos, que são usados inclusive para atacar a Ucrânia, né? 2 deles foram incendiados nesse ataque. Então, muito bom o ataque ontem. A gente tem um monte de informações aqui sobre a linha de frente, mais avanços em Robotny, mais avanços aqui em Novodonetsk e em vários outros pontos aqui da linha de frente, inclusive uma mentira russa sobre a extinção da cabeça de ponte aqui em Kozak e Larehi. Segundo a mídia russa, eles estão dizendo que acabaram, que conseguiram expulsar os ucranianos daqui, mas na verdade isso é mentira, isso está acontecendo justamente porque o Putin vai fazer uma visita a Rostov-on-Don. Rostov-on-Don fica aqui, e estão querendo dar uma boa notícia desse tipo antes da chegada dele lá, né? Aí eles inventam a notícia, essa aqui é a história lá na Rússia. Pois bem, a Luna 25, que era a missão russa para a Lua, né? Os russos fizeram essa missão dizendo assim, não, tá vendo, tá tudo normal aqui, a gente continua, inclusive, vamos voltar aos nossos dias de glória da União Soviética e mandar missões à Lua e coisa e tal. Mas é lógico que isso foi tudo feito às pressas por motivo de propaganda e no final das contas o foguete caiu na Lua e só abriu uma cratera lá, né? É lógico que isso foi muito mais incompetência russa do que sabotagem ucraniana, mas podia dar o nome de Budanov nessa cratera nova que surgiu lá na Lua, né? Vamos falar também sobre a questão dos aviões para os ucranianos, né? Com a demora dos americanos em liberar os F-16, como eu falei para vocês, né? A impressão que dá é que o Biden está querendo que a vitória ucraniana aconteça só no que vem, para aproveitar melhor isso politicamente. Mas com essa demora americana de liberar os F-16, a Suécia está liberando o Gripen. Então pode ser que os ucranianos tenham sim um jato moderno para usar na linha de frente, não o F-16 americano, mas o Gripen sueco, né? Vamos falar sobre essas e outras notícias em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por vocês. Eu ainda estou sem o meu sistema para conseguir fazer o crédito correto aqui para todo mundo, mas eu agradeço a todo mundo que sugeriu as notícias e agradeço a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Bom, temos aqui o triste resultado do ataque russo, do covarde ataque russo à cidade de Chernihiv, em que estava havendo um festival civil ali na região, uma festa. Enfim, acabaram 129 pessoas feridas, inclusive 15 crianças e 15 policiais também, né? 7 pessoas foram mortas nisso daí. Ou seja, realmente muito triste o ataque, destruiu o teatro lá de Chernihiv, né? Realmente muito triste o que aconteceu lá. As Nações Unidas condenou esse ataque, um ataque absurdo, com um míssil numa cidade civil que não tinha nada demais ali, um ataque monstruoso numa praça central de uma cidade na manhã, quando as pessoas estavam fazendo coisas ali, inclusive serviço religioso e coisa e tal. Enfim, é um absurdo, mas isso é o tradicional dos russos, né? Isso você acha que o problema é só o Putin, não é só o Putin, não. Aqui tem algumas mensagens de russo sobre o que aconteceu lá em Chernihiv. Nós deveríamos ter atingido o teatro de drama com mais um Iskander para matar os sobreviventes. Não foi o suficiente. Agradecemos aos valorosos homens dos mísseis pelo seu trabalho bem feito. Uma coisa que eu peço aos homens dos mísseis, né? Descubram os sobreviventes e acabem com eles. Enfim, mais um monte de mensagens nesse tipo aqui, né? Quanto mais crianças ucranianas morrerem, mais rápido nós iremos ganhar. Glória à Rússia, coisa e tal. É realmente absurdo. Enfim, comentários do pessoal russo sobre esse ataque covarde lá em Chernihiv, né? Bom, mas os ucranianos ontem responderam muito bem também a esse ataque, atingindo um alvo militar, como é o padrão nisso daí, como é o esperado numa guerra, né? E eu cheguei a falar sobre esse caso ontem, eu
uma mensagem que um blogger russo tinha falado, né, justamente sobre ter atingido ali essa base aérea em Novgorod, e foram atingidos os Tupolev 22M3, segundo estão dizendo. Os russos dizem, já confirmaram danos a um avião, provavelmente um dos bombardeios, mas segundo os ucranianos foram 2 aviões atingidos, né? Aqui tem algumas imagens da coluna de fumaça lá na base aérea, né? Teria sido um drone ucraniano de longa distância. Aqui mais uma imagem capturada lá. E essa daqui é a imagem da base aérea lá, né? Dá para ver que tem vários aviões aqui na região, e um deles foi atingido ali, pelo menos um deles, né? A base aérea se chama Silsi e fica na região de Novgorod, né? Os aviões que não foram atingidos, né, eram os Tu-22M, que transportam os mísseis supersônicos, o Ra-22. Eles alguns foram destruídos e outros foram enviados ao norte aqui para Murmansk, né? E os russos estão reclamando, porque os ucranianos essa base aqui já foi uma base para onde esses mísseis e esses aviões foram levados depois que os ucranianos começaram a atingir as bases aéreas russas mais próximas da Ucrânia, né? Então, os ucranianos começaram a atingir as bases aéreas aqui, e isso acabou indo, eles acabaram botando para cá. Agora atingiu essa daqui também, eles estão jogando cada vez mais para longe esses aviões russos, né? É ótimo que eles vão acabando nesse meio tempo. Bom, e hoje pela manhã também os aeroportos de Vnukovo e Domodedovo, que são os aeroportos lá de Moscou, os aviões estão atrasados mais uma vez por questão de drone, ou seja, um drone ucraniano está aqui em alguma região aqui de Moscou, ou está ameaçando drones lá em Moscou, e o aeroporto precisou ser fechado lá, atrasou os voos todos novamente, né? Já está virando padrão lá na Rússia agora. Bom, o Dmitry traz aqui um blog do mercenário Guzenko, que é um russo, né? E ele está dizendo que os jornalistas estão mentindo por causa da visita do Putin. Então, olha só, os jornalistas corruptos, mais uma vez, estão tentando cobrir encobrir os problemas, mostraram uma imagem de armas da OTAN supostamente capturadas na internet e disseram que o nosso lado do rio de Dnipro estava completamente limpo, né? Ou seja, o que ele está dizendo aqui é que aquelas cabeças de ponte que existem aqui no Dnipro, várias delas, né? Tem aqui em Dnipriane, tem aqui em Kozak Larehi, tem aqui em Oleshk, né? Ali próximo de Antonivka, aqui, tem mais aqui próximo de Rola Pristan também. Segundo eles estão dizendo aqui, todas essas cabeças de ponte foram limpas, né? Segundo a imprensa russa. E também eles anunciaram que teriam destruído 150 soldados das Forças Armadas ucranianas. E aí ele pergunta, por que vocês estão se segurando? Por que não dizer 300 ou 500? Né? Porque o número, né? Não precisa desperdiçar papel, né? Não, esse não é o objetivo. Mostre os corpos, né? Mostre os documentos, que mostre os prisioneiros, porque armas da OTAN você pode realmente pegar alguma coisa e tal. Desde o início da guerra, uma grande quantidade de armas já foi capturada, mas e aí? Como é que a gente sabe se é isso mesmo, né? E aí ele fala aqui que, na verdade, quem foi capturado foram os russos, né? O caso do Major Tomov lá, a gente já falou sobre isso. Enfim, os ucranianos estão fazendo o que querem na nossa margem, apesar da gente tentar tirar eles, e a imprensa só fica inventando histórias, né? E tudo isso feito às pressas, provavelmente porque o Supremo Comandante em Chefe vai a Rostov-on-Don, ou seja, o Putin deve ir a Rostov-on-Don nesses dias, e estão inventando essa história aí. Mas não, os ucranianos continuam com as cabeças de ponte ali na região. Bom, em Robotny, os ucranianos avançaram mais um pouco. Segundo algumas fontes, a cidade já está quase toda na mão dos ucranianos, mas sendo mais conservador aqui, só onde a gente tem informação, o que a gente sabe é que a briga está dentro da cidade, já chegando da parte sul da cidade, né? O próprio Argonzo fala aqui que os ucranianos avançaram em Robotny e estão ampliando o eixo de ataque em várias direções ali, né? Tem mais ação ucraniana em Nesterianka e Kopani, né? Nesterianka e Kopani. Robotny está aqui, Nesterianka está aqui, Kopani está aqui, ou seja, os ucranianos estão ampliando
esse eixo de ataque aqui, incluindo essas cidadezinhas de cá, né? Como vocês podem ver aqui nessa figura, né, os principais pontos de batalha são esses círculos aqui, e o resultado final é que os ucranianos avançaram mais um pouco dentro da cidade, os russos já estão limitados aqui a bem a parte sul dela, né? Ainda tem uma parte aqui que já está em zona cinza, mas o centro da cidade, aqui a parte mais central da cidade, já está na mão dos ucranianos aqui, inclusive toda a parte norte, ou seja, os ucranianos estão avançando em Robotny, lentamente, mas estão avançando em Robotny também. Com relação ao eixo ali de Velika Novosilka, ou o eixo Staromayorsk-Mariupol, como eles estão chamando aqui, os ucranianos estão concentrando em 4 áreas ali na região, né? A batalha por Starolinivka já começou, isso aqui a gente já tinha falado no vídeo de ontem, e segundo eles estão com informações aqui, em Priutny, as forças armadas ucranianas já estão aumentando os esforços para capturar a cidade, já tem alguma luta dentro da cidade de Priutny também. Vamos dar uma olhada aqui. Priutny fica mais ao norte aqui. Priutny é essa cidade aqui. Ela está na zona cinza, ela já foi capturada, recapturada e coisa e tal. Mas os ucranianos já estão com alguma presença dentro da cidade e estão fazendo os esforços aqui para capturar a cidade, né? Segundo estão dizendo aqui, uma vez capturada, eles devem continuar ao sul em direção a Remivka e Volodiane, ou seja, Remivka aqui, Volodiane aqui, seriam os próximos alvos aqui dessa pressão ucraniana em Priutny. Em Zavitny Bajania, os ucranianos continuam avançando ao sul a partir de Staromayorsk, a oeste do rio Mokry Yaly, né? Em direção a Zavitny Bajania. E uma vez capturada a cidade, eles devem continuar se movendo ao sul em direção à parte ocidental de Starolinivka. Starolinivka, essa cidade aqui, dá para ver que ela tem um rio, né? Cruzando no meio da cidade, tem coisas a leste e tem coisas a oeste. Então a ideia é que a partir de Zvitne Bajania, os ucranianos vão atacar a parte oeste de Starolinivka. Mas para isso eles precisam estar com esse platô aqui, com essa região mais alta aqui, capturada também. As unidades aqui, ó, na direção de Starolinivka, as unidades ucranianas estão avançando ao sul a partir de Urogene, na parte leste do rio Mokry Yaly, em direção a Starolinivka. Indicadores que já começaram a atacar os russos ali, na parte norte do vilarejo, né? O principal objetivo ali seria garantir a estrada para Kremenchuk antes de se focar na captura de Starolinivka, né? Ele coloca uma observação aqui que ontem algumas unidades do exército ucraniano estavam limpando, estavam garantindo, né, verificando áreas de agricultura ao sul e a leste de Urogene, quando tiveram sob fogo de artilharia russo e que acabaram tendo perdas significativas. Eles conseguiram conquistar a região, conseguiram conquistar aquela região, mas com perdas muito altas, né? E aí há algum debate aqui, o que aconteceu, o que deu errado nisso daí, mas deve ter sido alguma coisa pontual de problema ali. Ou seja, o que a gente está falando aqui, Starolinivka está aqui, os ucranianos tomaram Urogene e eles continuaram aqui ao sul, já estão atacando Starolinivka e nessa região aqui, limpando campos de agricultura em algum ponto por aqui, que eles foram atacados pela artilharia russa e tiveram algumas perdas, né? Bom, em Novodonetsk, as unidades ucranianas estão pressionando a cidade de Novodonetsk pelo noroeste e tentando garantir o flanco da operação, né? Ou seja, Novodonetsk, essa cidade aqui, ela já está na zona cinza há muito tempo. A ideia aqui é justamente garantir esse flanco à medida que você começa a avançar aqui. Se você não avança do lado de cá também, você começa a ficar num saco aqui, né? Num saliente aqui que pode ser complicado depois. A ideia deles é justamente capturar Novodonetsk e, em seguida, avançar a sul para Kremenchuk. Bom, a gente já viu essa informação de várias formas, né? Ou seja, alguns dizem que, ao contrário, os ucranianos querem capturar Kremenchuk para depois tomar Novodonetsk, porque Novodonetsk está meio protegida pelos rios aqui. Enfim, tem várias alternativas aqui. O importante é que os ucranianos vão ter que avançar nessa região aqui, porque, como eles estão avançando aqui no eixo principal, não pode deixar o flanco desprotegido, né?
O Telegram dos russos coloca aqui que na região de Urogênia a situação está levemente crítica, né? É curioso isso, levemente crítica. O que eles estão se referindo aqui? Como a gente falou, os ucranianos, com algum custo, conseguiram conquistar essas áreas aqui e já estão atacando o Staronívica. Isso é uma situação bastante complicada para os russos, porque eles esperavam que esse fronte aqui não andasse tão rapidamente, né? Bom, aqui, só confirmando o pessoal aqui preocupado que Novodonetsk está sofrendo realmente bullying ali do exército ucraniano, né? Tá, a 4ª Brigada de Tanques e a 37ª Brigada Marine, né, ou de Fuzileiros Navais, ali na região, e Novodonetsk está realmente ficando numa situação complicada ali, né? O Instituto para o Estudo da Guerra fala aqui que fala sobre o ataque a Chernihiv, a cidade de Chernihiv, fala sobre o ataque na base aérea de Soltsi, que a gente já falou também, e fala sobre alguns avanços aqui na região, mas nenhuma grande novidade por aqui, né? Bom, a grande novidade que a gente teve ontem foi justamente a missão à Lua que os russos lançaram e que a missão crashou completamente, né? Os russos naquela ideia de dizer que não, que está tudo bem, que a Rússia nem está sentindo a guerra, nem começamos a entrar na guerra ainda, aquela lorota que a gente sabe que não é verdade, tentaram voltar aos dias áureos da conquista espacial, em que a União Soviética batia de frente com os Estados Unidos e coisa e tal, e lançaram uma expedição para a Lua, né? A primeira expedição para a Lua em não sei quanto tempo e coisa e tal. Aqui é uma propaganda que os russos fizeram. Olha só, eles destruíram os ucranianos, encantaram os Estados Unidos e deixaram a Alemanha com medo. O projeto russo que se tornou uma sensação, né? Isso aqui foi em 15 de agosto, essa notícia aqui, né? O sensacional projeto russo Luna 25 conseguiu amedrontar a Alemanha, os Estados Unidos e quebrar a Ucrânia, que gerou mais uma fobia agora. Os russos, da outra forma, veem esse programa lunar como um retorno triunfante do status perdido de grande conquistador do espaço e coisa e tal. Ou seja, os caras queriam realmente voltar àquele negócio, a era soviética e coisa e tal. É muito triste isso, né? Pois bem, esse daqui é o foguete sendo lançado, né, da missão Luna 25, e depois a gente teve a informação de que ele se chocou com a Lua e não existe mais, né? Então, tá aqui, ó, a ideia do projeto aqui é ter um módulo, não é levar pessoas, tá? É um módulo totalmente mecânico que é pousar na Lua, coletar algumas amostras e depois levantar voo de novo em direção à Terra, né? Mas lógico, o que é isso daqui? É como era na época da soviética também, era pura propaganda. Vocês lembram do caso da cadelinha Laika, né, que foi a primeira cadela no espaço e coisa e tal, que gerou uma comoção enorme. E só depois do fim da União Soviética que a gente soube, né, porque a história que havia na época é que ela foi lançada ao espaço, iria retornar, só que alguma coisa deu errada na reentrada da atmosfera e ela acabou morrendo, né? Só que depois se ficou sabendo que não, que os russos sabiam que ela iria morrer de qualquer forma, que ela não tinha nenhuma chance de ficar viva, né? Porque eles não tinham ainda aperfeiçoado os mecanismos de reentrada na atmosfera, eles estavam trabalhando nisso. Mas aí o líder soviético lá da época queria adiantar a coisa para uma comemoração qualquer de centenário de não sei o que lá, forçaram a enviar a cadela antes de estar pronto o mecanismo de reentrada, ou seja, sacrificaram a cadelinha à toa, né? E ficou a televisão no mundo todo falando: nossa, será que ela está viva? Não, todo mundo sabia que ela estava morta já. Os russos sabiam que ela já estava morta. No momento que ela foi lançada, ela já estava morta, porque não tinha nenhuma possibilidade de voltar, né? Enfim, mais uma vez isso daqui. Os russos certamente estavam fazendo um programa para a Lua. Que bom para eles, excelente que façam isso. Mas a questão acabaram lançando agora para justamente dar essa impressão de que está tudo normal na Rússia e coisa e tal. Estamos até fazendo missões espaciais e coisa e tal. Só que certamente lançaram com pressa, lançaram antes do tempo, justamente por motivo de propaganda. É o normal deles fazerem lá na Rússia. E acabou a aeronave explodindo em direção lá da Lua, né? Lógico, já surgiram as piadinhas que está já em contato com os extraterrestres para sabotar qualquer missão à Lua que os russos tenham e coisa e tal. Essa thread aqui do Trent Telenko é bem interessante, tá?
Vocês lembram, alguns dias atrás, né, quando teve um ataque à ponte da Crimeia, em que várias colunas de fumaça surgiram ali na ponte da Crimeia, e eu até falei para vocês na época que a gente não conseguiu ver se teve dano ou não desse ataque, né? Mas o fato é que uma coisa que parecia estranha é que, se você reparar, tem colunas de fumaça branca e colunas de fumaça negra. E eu falei isso na época, né? Que estranho, porque será que tem colunas de fumaça, tem ocultadores também escuros, né? Porque não faz sentido isso, né? A fumaça branca, de fato, é a defesa da ponte, é a cortina de fumaça para esconder a ponte. Mas e a fumaça negra? O que aconteceu aqui, né? E o que ele está dizendo aqui é que provavelmente sim, os mísseis atingiram os alvos em várias posições. Olha só o que ele está dizendo aqui. A questão toda é, esses mísseis, eles não levavam explosivos, eles levavam líquido corrosivo. Cara, será que eles fizeram isso mesmo? Porque, lembra, a ponte ela foi reaberta logo em seguida. Por isso que a gente achou, não teve nada, né? Falhou o ataque à ponte da Crimeia, os ucranianos estavam só testando a defesa antiaérea e coisa e tal. E não teve nada porque a ponte foi reaberta logo em seguida. Então nada foi destruído diretamente. Mas o que ele está dizendo aqui é que, olha só, a fumaça negra é consistente com um 5V28, que é o míssil do S-200, que foi usado, a gente já sabia disso. É um míssil antigo, realmente muito antigo, mas que os ucranianos deram um jeito de modernizar ele para GPS, né, para ter precisão de GPS. Então os ucranianos teriam alterado esse míssil S-200 para ele ter precisão de GPS, e de fato conseguiu atingir a ponte em vários pontos aqui. Ele coloca aqui que é realmente algo impressionante ter atingido a ponte com mísseis antigos, né? Ou seja, o que os ucranianos fizeram para conseguir uma precisão tão grande nesses mísseis realmente é fantástico, né? Agora, a grande questão é a seguinte: aparentemente esses mísseis podem carregar uma carga explosiva muito grande. Então poderia ter havido uma grande explosão na ponte, mas destruído, né, pedaços da, mas aparentemente não foi isso que aconteceu. Os mísseis atingiram a ponte, mas não explodiram. E essa é a grande questão. Por que os ucranianos fariam isso, né? Os mísseis explodiram, está aqui a fumaça negra para mostrar que eles explodiram, mas não houve nenhum dano imediato nisso daí. E daí ele chega aqui explicando no final, ele fala aqui que justamente uma tetranolamine, tetro, tetranolamina, deve ser essa a tradução para o português, isso sendo jogado num concreto já com alguma fratura e coisa e tal, isso pode gerar um impacto muito grande, né? Pode gerar corrosão e uma série de coisas. Ou seja, a ponte da Crimeia foi contaminada quimicamente com o combustível de foguete, e isso agora está destruindo a sua integridade estrutural, né? E não tem nada que a Rússia possa fazer para impedir isso. Eu não sei se é isso tudo, tá? Eu não sei se foi isso que os ucranianos fizeram. Na verdade, eu não sei nem se eles conseguiram atingir a ponte, porque, como eu falei para vocês, no final das contas, a ponte foi reaberta na época, né? No dia que teve esse ataque, ela foi reaberta imediatamente. Mas a verdade é que ela está fechada agora e tem ficado fechada vários dias seguidos. Ou seja, pode ser que realmente eles tenham conseguido contaminar, dificultar muito a questão estrutural da ponte lá. A gente ainda não viu fotos, desde esse ataque lá na ponte da Crimeia, não vimos ainda fotos do resultado disso daí, né? Vamos aguardar. A ponte está fechada, tanto a ponte rodoviária quanto a ferroviária neste momento. Bom, temos boas notícias no que tange a aviões, tá? O Zelensky e a mulher dele chegaram na Holanda justamente para negociar com o primeiro-ministro, o Mark Rutte, os jatos F-16. Né? Os Estados Unidos falou que vai entregar jatos F-16, mas só ano que vem, e a Holanda se prontificou a entregar os jatos F-16 que ela tem. Ela precisa da autorização dos Estados Unidos, né? Vocês sabem, o mercado de armas tem essa característica. Quando você vai entregar a arma que você comprou de um país para outro país, tem que ter autorização do país de quem é o fabricante daquele equipamento, né? Enfim, mas parece que é o caminho mais rápido agora para chegar aos F-16 na Ucrânia, é pela Holanda, né? Os Estados Unidos está fazendo um joguinho duro ali, coisa e tal,
mas temos a chance de ter esses F-16 holandeses. E já estão preparando as pistas de pouso para isso, segundo diz aqui o Commander Oleshchuk, né, que é comandante da Força Aérea Ucraniana. Por que preparando as pistas de pouso? O pessoal explica aqui que o F-16 ele tem uma tomada de ar muito grande debaixo do nariz, então não pode ter lixo na pista, não pode ter detrito na pista, então tem que preparar a pista para receber ele. Né? Não é questão do tamanho da pista, é questão dela estar bem acertada e sem detritos ali na pista, né? Ou seja, no final das contas, ele está falando aqui como se fosse uma coisa muito rápida o F-16 chegar na Ucrânia. Não acho que vai ser nada rápido, não espero nada esse ano ainda. Agora, uma outra conversa que está surgindo é justamente o Zelensky esteve na Suécia ontem e falou com o pessoal da Suécia sobre o Gripen, né, que é o jato sueco que está disputando com os americanos, justamente com o F-16 americano aí no mercado de armas. Né? O Brasil, inclusive, optou pelo Gripen também, por comprar o Gripen aqui. Né? Enfim, parece que talvez saia mais rápido a Ucrânia receber os Gripens da Suécia do que o F-16 americano. Já criou um problema para os americanos essa história de ficar demorando as coisas por conta da eleição do Biden ano que vem. Enfim, parece que os aviões estão chegando mais perto aqui da Ucrânia. Vamos esperar que isso dê certo. Seja o Gripen, seja o F-16, alguma coisa chegue rápido para a Ucrânia. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.